Tire meu rosto da sua mira. Esse é o nome da campanha lançada por mais de 30 organizações no Fórum da Internet no Brasil para chamar a atenção da sociedade brasileira para os riscos dos usos das tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública e que também pede o seu imediato banimento. Abre aspas. Essas ferramentas são capazes de identificar, seguir, destacar individualmente e rastrear pessoas em todos os lugares aonde elas vão, podendo violar direitos como privacidade, proteção de dados, liberdade de reunião e de associação, igualdade e não discriminação. Ainda podem fazer com que as pessoas se sintam inibidas, prejudicando o direito de exercer sua liberdade de expressão. Esse é um trecho da carta da campanha que você pode ler na íntegra em tiremeurostodasuamira.org.br. De forma silenciosa, as tecnologias de reconhecimento facial já estão em 20 unidades da Federação nas 5 regiões do país, segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo no ano passado. E quando falamos das polícias brasileiras, não podemos esquecer do racismo estrutural e institucional que rege esse país e persegue corpos negros. E não seria diferente quando essas polícias e todo o aparato da segurança pública se imunem de tecnologias que também reproduzem os preconceitos da sociedade na programação dos seus algoritmos, seja sob o viés mais evidente do racismo, mas também da misoginia e da LGBTQIA+fobia. São muitos os problemas do reconhecimento facial na segurança pública. Mas Rafaela de Alcântara, assessora de direitos digitais na ONG Artigo 19, e Paulo Mota, o Polinho, coordenador de dados do DataLab, laboratório de dados do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ambas entidades integrantes da Coalizão Direitos na Rede, vão explicar pra gente como podemos solucioná-los e por qual caminho seguir. O episódio também conta com um comentário de Pablo Nunes, que é coordenador adjunto do SESEC, entidade também integrante da Coalizão Direitos na Rede, onde ele coordena o projeto Opanóptico, que monitora a adoção das tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública brasileira. Por fim, no quadro Entidade de Luta, Jonas Valente apresenta o Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, da Coalizão Direitos na Rede, e esse é o Batalhas Digitais, episódio 24, Tire meu rosto da sua mira. Bora lá, que o podcast já começou. Vem com a gente. Maravilha, gente. Obrigado pela presença. Rafa, Polinho, Valdemir, que está fazendo nossa interpretação em Libras, e Rafael na técnica, Rafael do Coletivo Digital. Pessoal, tema importantíssimo, né? Um marco, inclusive, na luta dos direitos digitais esse ano aqui no Brasil, que é o lançamento da campanha Tire meu rosto da sua mira, que é a campanha pelo banimento do uso das tecnologias de reconhecimento facial no contexto da segurança pública. A Coalizão é uma das organizações que fomentam essa campanha, e a gente tem aqui Rafa e Polinho para contar para a gente exatamente do que ela se trata e tal. Agora, antes de começar propriamente a nossa discussão, eu vou pedir para quem está acompanhando no YouTube para que siga o nosso canal, /Direitos na Rede. Para quem está acompanhando nos tocadores de podcast, siga o Batalhas Digitais, deixa o like para a gente, classifica 5 estrelas. E feito o nosso jabá, vamos lá, gente. Rafa, eu começo contigo. Eu queria, então, que você explicasse para a gente, né, o que é a campanha Tire meu rosto da sua mira, nos dê um contexto, quando ela surgiu, qual é o objetivo e por que esse enfoque na segurança pública. Seja bem-vinda, Rafa. Muito obrigada, Enio. Eu queria também saudar a Paulinho e também Valdemir, que está apoiando a gente nas Libras, assim. E também agradecer pela oportunidade de a gente estar tendo mais um espaço para falar sobre a campanha, né? Eu acho que a campanha pode ser definida como uma série de ações combinadas que tem um objetivo, né? Bem evidente, traçado, que é o banimento do reconhecimento facial na segurança pública, né? E ela tem uma agenda, né, expressa através de uma carta manifesto, né, uma carta política, que destrincha, né,
as vias, né, os caminhos por meio dos quais a gente considera que a gente alcança, né, esse banimento do uso do reconhecimento facial na segurança pública. Em relação ao surgimento da campanha, ela foi lançada, né, publicamente no dia 31 de maio deste ano, e quando do lançamento ela estava sendo realizada, sendo construída há um ano, há cerca de um ano. Então, a gente pode considerar que a campanha já tem mais de um ano de construção, enquanto foi lançada um pouco mais recentemente, no dia zero do Fórum da Internet do Brasil, que foi realizado este ano em Natal. E eu não sei se você tem perguntas mais objetivas em relação a como a campanha se desenvolve. Eu queria que você complementasse apenas a questão do enfoque na segurança pública. Okay. Isso, a campanha, quando a gente estava lá pensando, há mais de um ano, né? A gente estava pensando qual seria a agenda, né? Qual seria a chamada principal da campanha. A gente conversou e definiu que o chamado urgente que a campanha traria seria essa questão do banimento do uso de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública, tanto porque a gente necessitava, né? Uma campanha precisa de um mote, né? Quanto porque é um uso que a gente estava vendo que estava sendo cada vez mais naturalizado e implementado. Mas esse uso, ele não exclui outros usos irregulares e incompatíveis com os direitos humanos que podem existir em relação ao reconhecimento facial, né? A implantação do reconhecimento facial no Brasil. Não é de maneira nenhuma excludente a agenda da campanha, mas sim ela chama atenção, como toda campanha precisa ter uma chamada, né, principal. Eu gosto de pensar, eu costumo elaborar na minha mente que esse uso do reconhecimento facial na segurança pública, ele é um quadro, né, que ele é marcado por sofisticações e continuidades, né? Continuidades porque ele não é implementado, esse uso não é implementado num vazio, né? Ele é implementado na sociedade brasileira, ele atinge corpos e territórios que já estão marcados por opressões, e também ele é de sofisticações porque não há uma ruptura na vigilância. A vigilância de determinados corpos e territórios, ela sempre existiu e sempre teve determinados ênfases e alvos mais evidentes. Mas ela sofistica a partir do momento que a tecnologia biométrica, ela funciona de uma maneira que está diretamente relacionada a dados dos corpos das pessoas. Então, eu acredito que a gente pode ver o reconhecimento facial na segurança pública como uma sofisticação de determinados expedientes que já eram utilizados e que, com isso, com essa característica da continuidade, a gente vê que é um debate muito amplo. Como a carta política da campanha mostra, a gente tem que falar de racismo na sociedade, a gente tem que falar de violência em relação a pessoas trans, a gente tem que falar do sistema carcerário, a gente tem que falar dessa questão da segurança pública, que não há uma bala de prata para resolver os problemas da segurança pública no Brasil. A gente tem que questionar os benefícios que estão nas narrativas que visam implementar o reconhecimento facial na segurança pública. Então, tem essa ênfase, mas por passar por diversas pautas fundamentais para que essa discussão seja politizada, fundamentada e bem estruturada, ela não é excludente, até mesmo porque quando a gente está pensando em dialogar com a população, falar sobre o tema, necessariamente a gente está falando de educação política, de diálogo e de troca, o que não é restrito, né? É sempre amplo e sempre tem que falar de questões estruturantes da sociedade. Legal, Rafa, muito bom. Polinho, vamos lá, meu caro. Eu quero também que você dê a sua primeira impressão sobre a campanha, né? Complemente a Rafa também, o que você acha necessário. E eu vou fazer uma pergunta mais direta também sobre se a gente pode definitivamente afirmar que essas tecnologias de reconhecimento facial, se elas são racistas de fato,
e possuem outros viés discriminatórios contra minorias políticas. A gente pode afirmar isso? E se sim, por quê? Seja bem-vindo, cara. Valeu, Enio. Oi, Enio. Oi, Rafa, querida saudade. Oi, Valdemir, que também tá nas Libras. Oi para todo mundo que tá ouvindo a gente, ouvindo, né? Eu sou o Polinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro, aqui do Complexo de Favelas da Maré, que é onde o Datalab fica, né? E eu não tenho nem a necessidade de complementar a Rafa, assim, mas uma vontade de retificar, assim, tipo, de salientar quando a Rafa fala que dentro da sociedade brasileira já existem territórios e já existem corpos que são alvos, né, da segurança pública e da vigilância, na verdade, que estão sempre, e a gente sempre percebe isso em qualquer lugar desse nosso gigante Brasil, assim, que dentro das cidades a polícia e os sistemas de vigilância funcionam muito mais pesadamente, as operações são sempre dentro de certos territórios, como aqui na Favela da Maré, do que não em outros, e também assim como os corpos também, né, negros, e também que não se encaixam dentro desse padrão branco da sociedade, são também sempre os alvos mais perseguidos da polícia, e é justamente desse lugar que eu falo, né, enquanto trabalhador aqui do Datalab do Complexo da Maré, a gente sempre viu a polícia perseguindo o nosso território, os nossos, e agora o que acontece com o sistema de reconhecimento facial na segurança pública é uma automatização dessa decisão e também, né, o que a gente fala que exponencia esse perseguimento, porque se antes você não tinha tecnologias de ponta, né, por assim dizer, alinhado a esse processo, agora você automatiza e exponencia esse processo. Então é justamente esse lugar que a Rafa fala, que é o lugar que mais incomoda a gente, sabe? Que são pessoas comuns do dia a dia, que querem trabalhar, querem circular na cidade, que estão fazendo o seu corre e que não são brancos e estão sempre perseguidos pela polícia, sofrendo isso. E aí é justamente por isso que a resposta para a sua pergunta é que sim, a tecnologia do reconhecimento facial, ela é categoricamente racista. E ela discrimina também outros grupos que foram minorizados, né, ao longo da história. Por que eu consigo dizer isso com muita calma e muita propriedade? Porque nós vivemos em uma sociedade racista. Então, todos nós vamos cometer ou ser influenciados por decisões racistas. E é preciso sempre pensar, quando a gente está pensando tecnologias, que as tecnologias elas precisam ser pensadas e planejadas de uma forma antirracista, senão ela vai carregar todos esses mecanismos e reproduções que a gente vê na nossa sociedade. Então, por exemplo, nós temos estudos publicados, científicos, com revisão de pares, que demonstram que, em média, né, algoritmos de grandes empresas, das grandes Big Techs, erram até 32% em rostos de mulheres negras. O que isso quer dizer? Que se você colocar essa tecnologia para reconhecer, né, um rosto de uma mulher negra e fazer o cruzamento com qualquer outra base de dados para identificar se essa mulher, né, essa cidadã, é de fato aquela foto que estava guardada em um banco de dados, das 100 mulheres daquele grupo, 32 vão ser identificadas de forma errada. Por que isso acontece, né? Porque as tecnologias, elas nascem sem pensar naquilo que eu falei, em ser antirracistas. Então, a gente tem um problema que nasce desde as bases de dados que treinam esses algoritmos, até algoritmos que são envolvidos em tecnologias e processos de decisões que mais parecem uma caixa preta, e depois você joga nas mãos da polícia, que dentro do Brasil é uma polícia que nasceu e continua sendo para perseguir corpos negros, então você só potencializa esse processo. Então você tem uma tecnologia que opera desde o início dentro dessa lógica de desumanização de rostos e corpos negros, depois você coloca na mão da polícia esse resultado e opera dentro dessa mesma lógica de encarceramento massivo do povo negro dentro do Brasil. Porque, infelizmente, a polícia nasce no Império justamente para proteger a propriedade privada de pessoas que não eram negras. A polícia não passa por nenhum sistema sistemático e estrutural mesmo de revisão. Então, a gente tem esse processo já estabelecido no Brasil e agora se soma uma tecnologia que não tem nada de neutra, assim como nenhuma outra tecnologia, e que só vai, como eu estou tentando aqui explicar,
vai colocando mais camadas e mais elementos para reforçar esse processo, né? Numa tentativa de dizer assim, mas o policial é racista, então agora a tecnologia não vai ser mais, porque é um algoritmo, é um computador. Só que na verdade não, né? Somos nós pessoas e nós sociedades que programamos, pensamos e planejamos tudo isso. Então, pegando um pouco do que a Rafa falou, só entra um pouco mais de, sabe, de fermento dentro desse bolo horrível que é o racismo dentro do Brasil, operado pelos agentes de segurança pública. E aí é por isso que dá para a gente afirmar com toda certeza que a tecnologia é racista, sim, e prejudica corpos minorizados. E aí a gente também vai ter pessoas, por exemplo, de gêneros, né, não cisgêneras, por exemplo, também, que vão ser completamente excluídas dessa tecnologia, justamente porque passam por modificações hormonais, isso também opera de uma certa forma, e também reproduz aquilo que eu falei sobre a base de dados, né? Nas bases de dados de treinamento de algoritmos de reconhecimento facial, é muito raro você ter registros, né, suficientes para que pessoas trans e pessoas que não fazem parte desse padrão branco que eu expliquei, hétero, cis normativo, consigam ser captadas e identificadas com acurácia por essa tecnologia. Legal, excelente, Paulinho. Pessoal, para vocês dois, agora, essa questão, eu queria que vocês elencassem para a gente, quando o Estado faz uso dessas tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública, quais direitos são violados? E o que a gente tem em termos de risco, no curto, médio e longo prazo, se a sociedade brasileira não banir essa tecnologia? Rafa, começa contigo. Muito obrigada pela pergunta, Enio. Realmente bem importante a gente pensar nisso. Eu vou dar uma ênfase maior. São vários direitos que estão em jogo, assim. É até difícil de conseguir listá-los de maneira exaustiva. Eu vou dar uma ênfase maior à questão da liberdade de expressão, que é a pauta, a principal agenda, né, da organização na qual eu atuo diretamente. Em relação à liberdade de expressão, é sempre importante lembrar de um conceito que os parâmetros internacionais de direitos humanos chamam de efeito inibitório. É o ato de a gente se autocensurar, né, de cercear nossas próprias expressões por essa ciência de estarmos sendo vigiados ou vigiadas, ou a ciência de que nós não estamos conseguindo exercer nosso direito à privacidade, que é um direito que é colocado em risco, né, quando há vigilância massiva nos espaços públicos. Isso é muito importante de ser pontuado, até porque o próprio conceito de vigilância, a vigilância como projeto, né, ela tem o objetivo, né, de cercear e moldar o comportamento das pessoas. Vai para além de ações e consequências pontuais que às vezes são vendidas quando se fala da implementação desse tipo de projeto, de que só vai servir para X, Y, Z. Não, a existência desse projeto, desse tipo de projeto, ele afeta a coletividade. E quando a gente fala de cidade e de direito à cidade, que é um tema tão em disputa, né? Quando a gente fala de América Latina, quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de direito à cidade, a gente também está falando do direito de passar pela cidade sem ser identificado ou identificada. O direito de permanecer anônimo ou anônima na cidade tem a ver com a vida urbana, né, efervescente, tem a ver com a própria noção contemporânea de cidade, tem a ver com a gente conseguir exercer nossa liberdade artística, nossa liberdade política de protesto, ou, por exemplo, o nosso direito de protesto. Isso a gente não está falando, inclusive, em teoria da conspiração. A gente está pensando que, em alguns lugares, o reconhecimento facial é utilizado para cercear o direito de protesto, inclusive. Então, é algo que está extremamente ligado com a cidade como palco político, né, para a construção de direitos. E outro ponto que eu ia falar é que o Brasil tem, historicamente, um movimento de reforma urbana, um movimento pelos direitos à moradia e à cidade, muito efervescente e muito importante, que culminou, por exemplo,
com a aprovação do Estatuto da Cidade, que traz como uma das suas diretrizes gerais a gestão democrática da cidade. Então, políticas públicas, políticas urbanas devem ser debatidas pela coletividade. Isso está oficializado no Estatuto da Cidade, não é algo que se conseguiu depois de muita luta, que se fosse incluído, né, numa lei, né, oficial, e com frequência esses projetos são apresentados como soluções para questões urbanas de maneira vertical. Então, com frequência, o debate da população não existe, ou quando existe, ele é posterior à ideia de implementação do projeto, e quando existe, às vezes, ele não é realizado de maneira deliberativa, mas só de maneira pontual e formal. Então, isso eu estou falando generalizando, claro, mas é importante pensar também que o procedimental que leva a esse tipo de projeto, ele também pode, e a gente vê que com frequência, efetivamente, viola direitos da população, que direitos a gente sabe que não nascem em árvores, né? Eles são conquistados depois de luta, né? São oficializados depois de muita luta, e tem a efetivação dependente também de muita reivindicação. Então, eu acho que esse é o panorama geral que eu poderia falar sobre direitos sem excluir outros. Maravilha. Sim, a Rafa falou de dois direitos muito fundamentais, né? Que é o direito da privacidade, da gente poder se locomover, e do direito também da liberdade. Super, muito, muito massa, e eu vou adicionar outros dois, né? Que, para mim, um direito que machuca muito é o direito da presunção de inocência. Dentro do Brasil, dentro de qualquer sistema, você sempre tem que se basear que as pessoas, elas são inocentes. Mesmo se estão participando de algum processo, né, criminal e tal, você tem essa presunção. Todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. E o que acontece com essa tecnologia de reconhecimento facial é que essas câmeras, elas estão a todo momento nos lugares que elas estão instaladas, olhando e captando todos os rostos que passam ali e tentando cruzar dentro da segurança pública com bases de dados de foragidos, de quem tem algum processo, e isso é a justificativa que a polícia dá, que é simplesmente o discurso oficial dos agentes públicos de segurança, que seria para isso. Só que aí você está investigando toda a população que passa ali, que muitas das vezes, como a Rafa falou, não participou daquele debate, não concorda em ter o seu rosto captado de forma regular pela polícia, e fere justamente esse nosso direito, que é a presunção de inocência. Eu tenho que ter o direito de sair do meu bairro, de voltar para o meu bairro, de pegar um metrô, de ir para outro lugar, de ir para uma praça, de ir para o protesto, sem ter essa prerrogativa da polícia de estar toda hora vigiando toda a população e todo mundo que não tem nem sequer nenhuma prova, nenhuma suspeita sobre nada em suas vidas. Então, esse é um direito gravíssimo que está sendo ferido. E outro, né, agora, nesse ano corrente, o direito à segurança dos dados foi colocado e pautado como um direito fundamental, e o que a gente percebe é que justamente a tentativa dos agentes públicos empurrarem goela abaixo da população o reconhecimento facial sempre está ligadinho, sem disfarce, sempre está ligadinho a empresas que ajudam a implementar, que são donas dessa tecnologia, utilizando esses dados para outros fins que não aqueles que foram prometidos para a segurança pública. Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no primeiro teste, né, das seguranças de reconhecimento facial, em 2018, a empresa Oi bancou todas as empresas, bancou todas as câmeras, bancou a tecnologia, bancou tudo, com a desculpa que assim, vai ser aqui para a gente aprimorar nessa tecnologia. Sendo que é uma empresa que desde 2012 já foi condenada por vazar banco de dados de seus clientes para terceiros. E aí depois essa mesma empresa, em 2019, faz uma parceria com o governo do estado para ampliar essas câmeras. E aí o que a gente consegue perceber, então, é que, além dos direitos que Rafa já citou que são feridos,
existem outros direitos que vão continuamente, assim, vai só piorando, parece que é uma bola de neve, sabe, a tecnologia do reconhecimento facial. Tem a questão da presunção, né, de inocência e também agora da segurança de dados. E você perguntou, por exemplo, qual é a consequência, né, a médio e longo prazo desse rolê, né, dessa nojeira que é o reconhecimento facial na segurança pública. Todo brasileiro já está meio que se acostumando às notícias de empresa vaza dados, empresa vaza logins, empresa vaza senhas, e aí a gente vai cada vez mais sendo afetados, né, principalmente por golpes financeiros. Eu falo isso que é justamente o que a gente, povo, tem sofrido toda hora, né, golpe de WhatsApp, golpe de Pix, golpe de não sei o que e tal. Todos esses dados, quando vazados, que a gente já tem erroneamente se acostumado a ouvir notícias como essas, a gente tem, por exemplo, a oportunidade de mudar de senha, de mudar de chave de Pix, de mudar de banco, de trocar o seu login, e isso, né, de alguma forma ou de outra, pode ser mitigado. Agora, quando os seus dados biométricos vazam ou são disponibilizados ou vendidos para terceiros, a gente não tem a oportunidade de trocar de cara. E o que a gente percebe é que justamente essas empresas operam e funcionam para que exista um perfilamento, ou seja, cada vez mais identificar que esse cidadão, esse indivíduo é ele mesmo dentro da internet, agora fora da internet, andando pela cidade, e empresas que comprovadamente já passaram por processos que comprovam que não são responsáveis e não têm cuidado com os dados pessoais de seus clientes. Então a gente tem aqui uma perseguição, um aumento da perseguição da população em geral, um aumento do encarceramento da população brasileira e ainda a possibilidade de dados biométricos que identificam você como um indivíduo único serem colocados e disponibilizados para terceiros que a gente sempre não consegue identificar, porque por mais que a gente faça pedido via LAI, solicitando a empresas, né, aqui no Rio de Janeiro que operacionalizaram já essa tecnologia para dizer aonde está esse banco de dados, a gente não consegue ter essa resposta. Então, é essa série de direitos que a gente consegue citar aqui dentro do podcast, né? Mas que tem muitos outros também que estão aí sendo colocados em risco. Perfeito, Paulinho. Só para complementar lá, e para quem não sabe, a lei de acesso à informação, e, bom, se tornou um problema a lei de acesso à informação nesse país, né? Nesses últimos 4 anos, eu acho que qualquer demanda virou um grande problema a gente conseguir, sobretudo na esfera federal. Gente, mas vamos lá, a gente tem uma participação externa para comentar também o nosso programa a respeito da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, que o Rafa vai soltar para a gente aí. Olá, eu sou Pablo Nunes, eu sou coordenador adjunto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC, e nesse centro eu coordeno o projeto Panóptico, que tem acompanhado a adoção de tecnologias de reconhecimento facial pelas polícias brasileiras. No ano de 2019, nós conseguimos acompanhar a prisão de 184 pessoas com o uso dessas tecnologias. E dentre essas pessoas, 90% delas eram pessoas negras que foram presas, em sua maioria, por crimes sem violência, como tráfico de pequenas quantidades de drogas e furtos. É importante que a gente note como essa tecnologia tem avançado no Brasil. Ela tem avançado sem que haja uma regulação específica para regulamentar o uso dessa tecnologia, o uso desses dados na área de segurança pública. A gente avança nessa tecnologia sem que as polícias e secretarias de segurança pública se dediquem a dar transparência na utilização desses algoritmos. A gente não sabe hoje quantas pessoas foram abordadas, quantas pessoas foram reconhecidas erroneamente, quem tem acesso a esses dados, por quanto tempo esses dados estão sendo armazenados e para quais objetivos. Esse cenário é um cenário que não nos ajuda a construir uma segurança pública cidadã e que promova direitos, muito pelo contrário,
tem reforçado um processo conhecido, que é um processo de falta de transparência, de, muitas das vezes, violação de direitos por abordagens policiais e prisões equivocadas e injustas, e também não tem nos ajudado a caminhar para uma política pública de segurança que promova a segurança e defenda a justiça para todos, né? Sabemos que as pessoas negras têm sido alvo prioritário da violência do Estado e as câmeras de reconhecimento facial não têm nos ajudado a reverter esse quadro, muito pelo contrário, tem nos ajudado a aprofundá-lo, tendo em vista que reconhecimento facial nada mais é do que abordagem policial e aprisionamento. A gente olha para o cenário desses últimos anos no Brasil e temos visto que é exatamente isso que temos feito há décadas, aprisionado pessoas e feito abordagens policiais a jovens negros de favelas e periferias do Brasil. Isso não tem nos ajudado a construir uma sociedade mais segura e que promova a justiça para todos. Então, nesse sentido, reconhecimento facial não tem benefícios que se coloquem acima de todos esses malefícios que ela já tem dado mostras de que pode e de que tem produzido no cenário brasileiro. Então, por essas e outras, nós nos posicionamos pelo banimento dessas tecnologias, e a campanha Tire Meu Rosto de Sua Mira é um instrumento importante para que a gente avance na pauta do banimento do reconhecimento facial e consiga, né, caminhar para uma segurança pública mais justa e mais cidadã para todos. Então, entre no site tiremeurostodasuamira.org.br, leia a nossa carta e também assine-a para se colocar nesse movimento que faz o pedido pelo banimento das tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública e nos espaços públicos do Brasil. Beleza, gente. Polinho, eu sigo contigo ainda. Primeiro eu te apresento alguns dados que o jornal Folha de São Paulo levantou em 2021. Fez um mapeamento que as tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública já estão presentes em 20 estados da federação, das 5 regiões do país, né? E no site da campanha diz que é necessário, abre aspas, o banimento total das tecnologias digitais de reconhecimento facial na segurança pública brasileira, diante das evidências do seu uso abusivo e pouco transparente. Então, eu queria que você contasse para a gente, você pode exemplificar exatamente o que são esses usos abusivos no dia a dia? Você me contou que aí no Complexo da Maré, né, tem alguns exemplos e é possível observar, né, no cotidiano. E também eu queria saber se há algum tipo de controle social do cidadão na segurança pública, das corregedorias, desses estados onde estão sendo implementadas as tecnologias de reconhecimento facial. Beleza. A gente tem casos, inclusive, noticiados, né, na grande mídia, assim. Eu já citei, né, que no Rio de Janeiro a gente teve uma fase chamada de teste em 2018. Depois, em 2019, a gente tem a ampliação, né, de câmeras de reconhecimento facial ao entorno ali do estádio de Maracanã e também no aeroporto Santos Dumont. E um dos casos que foi noticiado em 2019 é um caso que, assim, ele é muito emblemático, que ele fala de falhas em diversos pontos, sabe, da tecnologia do reconhecimento facial. Uma moradora do bairro de Copacabana que foi encaminhada à delegacia porque o sistema de reconhecimento facial identificou ela como ela sendo uma pessoa foragida da polícia. Então a tecnologia, né, captando ali o rosto dessa cidadã, diz assim, essa pessoa aí é uma pessoa que responde um processo, ela tem que ser levada para a delegacia. Aí a polícia se mobiliza, né? Então a gente tem aí um gasto, né, de agentes, de veículos, de tudo mais, encaminha essa senhora à delegacia. Quando ela chega na delegacia para continuar esse processo, né, que já foi iniciado, a polícia já disse, ó, você é uma mulher culpada, você responde um processo, está foragida. Na verdade, essa pessoa que de fato estava foragida, que não se tratava daquela mulher,
já estava cumprindo pena, e já estava presa, já fazia 1 ano. E mesmo assim, a foto, né, dessa pessoa que deveria estar sendo procurada pela polícia, de acordo com os protocolos, né, vigentes, questionáveis ou não, ainda estava ali presente como se não tivesse identificada e cruzando essas tecnologias. Então, veja, a gente tem um problema aqui já identificado, que a gente já citou, que é a identificação errada entre rostos, e aí um rosto de uma mulher, que a gente já falou também que identifica, que essa tecnologia identifica pior. E a gente também tem aqui um outro problema, que é sobre a base de dados, que nesse caso estava desatualizada. E um terceiro probleminha aqui também, que é justamente, né, o efetivo da polícia desperdiçando, digamos assim, né, em identificações erradas. Além desse exemplo, por exemplo, a gente também tem exemplos na Bahia, onde uma mãe, a gente até cita esse exemplo no vídeo da campanha, onde a mãe relata que os policiais, e essa é a frase, né, os policiais chegam já com a arma na cabeça do seu filho, e o filho dessa mulher não se tratava também, era um erro do sistema de identificação. A gente, então, tem diversos casos que surgem na mídia de pessoas que são identificadas de forma errada por esse sistema e tem todos esses problemas que eu já citei. E aí, esse mapeamento, por exemplo, que eu estou te trazendo, né, de notícias que aconteceram, identificação do histórico das câmaras de reconhecimento facial no Rio de Janeiro, fazem parte desse controle social que muitas organizações da sociedade civil, principalmente, né, organizações como ONGs já institucionalizadas, realizam, né, instituições que pautam a segurança pública, que trabalham também com direitos digitais, como as que estão presentes aqui no podcast, realizam com isso de cobrar e identificar esses erros. Só que ao mesmo tempo que a gente tem, né, dessa ponta que a gente está falando, Rafa, né, do artigo 19, você da CDR, eu do Datalab, outras instituições também cobrando, a gente tem os agentes de segurança pública tentando ao máximo esconder e não publicar esses erros, ocultar todos esses protocolos e procedimentos que não sofrem uma consulta pública, não passam por um processo realmente legal, como, por exemplo, em 2019, das 11 prisões que foram realizadas pelo sistema de reconhecimento facial e cobrado pelo Panóptico, né, que também é um corpo que cobra, foi identificado que apenas 4 prisões tinham sido realizadas no Estado, mas aí o próprio estudo da polícia dizia que tinham sido 11, então se tratava aqui de 7 prisões erradas, e aí quando o Panóptico noticia a polícia e pede assim, então tá, o que aconteceu com essas pessoas que foram identificadas erradas? Elas foram presas? Elas estão cumprindo algum processo? O que aconteceu? A polícia simplesmente informa que não pode dizer o que acontece, não tem o que informar. Então, a gente tem, né, de um lado, isso que você colocou aí como controle social, que é muito feito por organizações do terceiro setor, que já trabalham com a segurança digital ou não, e na outra ponta a gente tem a polícia ocultando completamente o protocolo e também os resultados, né, sendo eles corretos ou, como a maioria incorreto da sociedade, mesmo quando cobrada através das vias legais. Que loucura, esse exemplo último que você citou é impressionante, né, cara? Quer dizer, 7 brasileiros ou brasileiras simplesmente não têm resposta sobre a vida deles. Impressionante, gente. É super tenso nosso debate aqui, mas necessário, né? Rafa, vamos lá então contigo. Eu queria agora que você contasse para a gente alguns exemplos internacionais, né, do que você tem ciência, porque esse debate sobre o uso de tecnologias de reconhecimento facial, ele ocorre também em outros países, inclusive no norte global, tem algumas situações aí, né, de moratória, de banimento. Eu queria que você comentasse para a gente o que você sabe de concreto, né, o que a gente tem ciência já de algum tipo de interrupção do uso dessa tecnologia e como que corporações e estados nacionais estão acordando os rumos do futuro do reconhecimento facial.
Esse é um ótimo ponto, assim, para a gente pensar, porque a experiência dos outros, né, inspira muito a gente, né? Inclusive pensando nas diferenças entre norte e sul global, né? Em pensar por que é diferente. Né? Falando em Américas, em geral, né, no continente como um todo, com frequência se cita, né, a cidade de São Francisco, né, na Califórnia, e são parentes, né, que é na Califórnia, que fica o Vale do Silício, né? A cidade de São Francisco é tida como a primeira cidade, né, que baniu o reconhecimento facial para determinados usos, que envolvem usos que se conectam com a agenda da campanha, né? Ela é tida como essa primeira cidade, né, que baniu nos Estados Unidos. E foi seguida por outras cidades, dentre elas a cidade de Oakland, que é bem importante a gente citar aqui, porque a conversa com um representante do Conselho Municipal da cidade de Oakland, que também fica na Califórnia, foi bem importante para a construção da campanha, né? Com muita generosidade, o pessoal conversou com a gente e compartilhou determinados pontos. E um dos pontos bem relevantes, né, que foram compartilhados nesse diálogo foi a questão de dialogar, de conectar e conversar com a população, né, em geral, está sempre nessa interlocução para falar sobre os riscos desse tipo de tecnologia. E acredito que olhar para o norte global é relevante também para a gente ver o que é diferente, né? Quais são os obstáculos que se colocam para o sul global. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu conheço como atribuída a Frei Beto, que é: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, eu acho que as dificuldades e obstáculos que a gente tem enfrentado, experienciado no sul global, tem a ver até com a questão institucional, né, de falta de amadurecimento de algumas instituições, inclusive, né? Sem querer dizer que no norte global as instituições funcionam, né? A gente vê nos Estados Unidos que o racismo e o sistema carcerário trazem diversos problemas e impacto aos direitos humanos. Mas pensando aqui na América Latina, inclusive, a gente vê que os exemplos que se tornam internacionais, que trazem o reconhecimento facial para o debate internacional, com frequência eles são trazidos, né, as porta-vozes desses exemplos são membros e membros da sociedade civil, né? A gente vê muito essas experiências por meio da resistência, com frequência. Isso mostra um pouco, né, como o debate está pautado. A gente vê um trabalho, inclusive, que tem paralelos com o trabalho que é realizado em relação ao metrô de São Paulo, em Buenos Aires, né? Inclusive, coincidentemente, né, houve uma suspensão, a sociedade civil conseguiu uma suspensão, né, do uso, quase em paralelo com essa suspensão do metrô de São Paulo. Uma decisão muito importante, as duas decisões foram muito importantes para a América Latina. A gente vê no Paraguai o TEDIC tentando obter informações sobre o reconhecimento facial a ser implementado, porque as informações ainda não estão tão evidentes na região de Assunção. A gente vê que há uma batalha até para ter informações sobre o projeto, né? E a gente vê que pesquisas e levantamentos já mostram que existe em alguns casos da implementação desse tipo de projeto, a gente vê inclusive a doação por parte de empresas desse tipo de tecnologia, não só a compra por parte dos estados. Então, vamos pensar, né, na economia política, né, dessas tecnologias, né? As empresas funcionam com base no lucro, né? Porque senão seriam sociedades, associações sem fins lucrativos. Então, vamos pensar por que é válido doar, né? Receber via doação. E isso ajuda a pensar que, inclusive, o fato de um tipo de tecnologia estar disponível para compra ou para aquisição gratuita, ele não torna
desejável a implementação desse tipo de tecnologia, né? É necessário muito mais debate do que meramente uma tecnologia estar disponível para o uso. Eu ia citar 2 levantamentos da sociedade civil, um deles da AUSUR, que é o consórcio de organizações que fala sobre, oferece um panorama, esse relatório sobre reconhecimento facial na região, e eu ia falar também de um relatório da Access Now, realizado com o apoio de outras organizações também, que mostra essas relações internacionais também nas empresas que fornecem as tecnologias para os países da região. Então, é importante pensar que a gente não está isolado. Existe uma economia política, relações que vão para além do nosso território, né? Quando a gente fala da implementação dessa tecnologia. Então, é bem bom a gente olhar desde onde nós nos encontramos. E eu ia destacar também, porque eu mencionei, né, as cidades onde ocorreu o banimento, ia destacar também que a questão do banimento é muito importante quando a gente está falando da campanha. Por quê? Porque existem chamadas para moratórias de algumas tecnologias, né? Existem chamadas para o banimento, mas quando há o banimento é quando se consolidou o entendimento de que os problemas daquela tecnologia, daquele uso, são insuperáveis. Quando se fala de banimento, quer dizer que os vieses raciais e de gênero, outros vieses que existem, mesmo superados, eles não tornam a tecnologia segura. Inclusive, eu arrisco dizer que também trazem outros problemas e até problemas bastante graves se a tecnologia ocorrer de maneira exata, funcionar de maneira exata. Por exemplo, se existe uma tecnologia de vigilância utilizada pelo poder estatal que pode identificar com um grau alto de correção, de exatidão, né? As pessoas na cidade, isso significa que pessoas podem ser monitoradas e rastreadas com maior exatidão na cidade. Então, pensar em banimento também é pensar nesse outro lado de correção de problemas que às vezes são apresentados como uma alternativa e uma narrativa para que essas tecnologias sejam implementadas. Maravilha, Rafa. Bom, vocês estão dando todos os insumos sobre a importância, de fato, para o banimento. E aí também reforço, o pessoal pode procurar o site da campanha, né? Tire meu rosto da sua mira. E, gente, já vamos nos encaminhar para os finalmente, para vocês darem uma última pincelada aí sobre os rumos da campanha, o que pode ser feito, o que vocês estão mobilizando. Mas antes eu preciso chamar o quadro Entidade de Luta, que é o espaço onde a gente apresenta agora 52 organizações da Coalizão Direitos na Rede. Agora digo 52 porque DataLab é a mais recente que ingressou na CDR, né, Polinho? Então, vamos lá. Rafa, solta para a gente, por favor. Olá, eu sou Jonas Valente, sou pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. O LAPCOM foi pioneiro nos estudos de políticas de comunicação, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, seguindo a tradição da Universidade de Brasília de envolvimento nesses temas. Desde a Constituinte, pesquisadores e professores da UNB vêm contribuindo com sugestões e análises para que a gente possa ter uma política de comunicação mais democrática no Brasil. Desde os anos 90, o LAPCOM vem se envolvendo em todos os grandes debates, na lei da informação democrática, na regulação da TV a cabo, no modelo de telecomunicações, que acabou sendo fundamental para definir como é o acesso à internet no Brasil, e nos anos 2000 o LAPCOM não poderia ficar de fora das reflexões sobre a internet. Mais recentemente, o laboratório vem desenvolvendo pesquisas e vem articulando a comunidade acadêmica em temas relacionados ao acesso, à chegada do 5G, à neutralidade de rede e à regulação de plataformas, combinando uma preocupação com as questões democráticas, com a definição das políticas, com o processo participativo e como a liberdade de expressão e o direito à comunicação se refletem ou não nessas políticas.
o LabCom vem tentando ser um dos espaços de diálogo entre a atuação da sociedade civil e a academia. Bom, gente, então, para a gente encerrar aqui nosso Batalhas Digitais, episódio 24, eu queria que vocês contassem aí para as pessoas que ficaram interessadas, querem saber mais, como que elas podem acompanhar os próximos passos da campanha. Rafa, retorno contigo. Isso, a gente tem o site da campanha, né? Que é o tiremeurostodasuamira.org.br, em que as pessoas podem se atualizar sobre as novidades a respeito, os próximos passos, lembrando que a campanha ela é viva, né? É um projeto vivo. Então, também depende do diálogo e da construção com as pessoas. E isso vai muito além de quem trabalha com direitos digitais. Tem uma ideia, uma frase que eu costumo trazer para o debate quando a gente está falando sobre esse tema, que é pensar que o primeiro lugar que a gente ocupa na cidade é o nosso próprio corpo. Então, só o fato de a gente ser, de as pessoas serem, né, de cada uma ser um corpo ocupando o espaço urbano, isso já traz experiências para ela conseguir trocar com a gente da campanha e para conseguir construir junto a campanha. As pessoas constroem a cidade a partir das suas relações sociais, relações de trabalho. Então, isso já é motivo suficiente para que as pessoas possam dialogar sobre esse tema e devam também dialogar sobre esse tema. Então, contribuições, diálogos, pontes são super bem-vindos e as pessoas são super bem-vindas para fazer essa interlocução e construir em conjunto também os próximos passos que serão dados. Polinho, quer complementar, meu cara? Só, igual marketing, né? Só lembrando que o site da campanha, tire meu rosto da sua mira, que é isso que a Rafa falou, a gente tem se mobilizado para agora, né, depois de ter lançado a campanha no Fórum da Internet do Brasil, e agora a gente vai, de fato, levar isso para mais lugares da cidade mesmo, conversar com mais gente, fazer com que todo mundo entenda o porquê que precisa, né, ser banido. E esse site é um site que ele não se propõe a ser só uma coisa informativa, mas é muito do que a Rafa falou, assim, que as pessoas possam usar esse canal também como um meio de chegar. E todo assunto, né, de tecnologia é um assunto que gera muita dúvida, né, que a gente sempre tem esse, eu não consigo entender nada de computador, de celular, de algoritmo, big data. E é justamente para isso que as organizações que compõem a campanha estão dispostas, né, a conversar, realmente a tirar dúvida, a quem discorda, a gente também fazer um debate e construir. Então, de fato isso a gente pede para que essa campanha seja cada vez mais disseminada e popularizada, como todo assunto de tecnologia e que envolve a sociedade civil deveria ser feito, mas isso é uma coisa que é uma, né, das coisas que é muito urgente da gente conversar e conseguir de forma mais efetiva encaminhar para que a gente não sofra mais ainda do que a gente já sofre nos ferimentos daqueles direitos que a gente falou. Beleza. Gente, bom, acho que é isso. Vocês já deram o tom da campanha, explicaram bastante questões aí que a gente poderiam ter dúvidas, mas reforço o que a Rafa disse. Gostei muito, Rafa, dessa perspectiva de que a campanha é um organismo vivo, né? Então, se aproxeguem, quem quer saber mais, procurem aí a CDR, Datalab, Artigo 19, as demais campanhas que estão encampando aí, as demais organizações que estão encampando a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira. E, gente, vou deixar um minutinho final, então, para vocês deixarem um recado, indicarem algum trabalho das ONGs de vocês. E é contigo, Rafa, faço já o agradecimento pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela nossa troca de ideias. Muito obrigado, viu? Eu também agradeço demais a companhia de todos vocês hoje, assim, e esse diálogo
A gente aprende muito a cada vez que a gente fala, né, sobre o tema. E eu só ia deixar um abraço para todo mundo que está escutando, incentivar todo mundo a entrar em contato com a gente, caso queira, como Paulinho também já tinha falado. Deixar o site da Artigo 19, que é uma organização que tem a honra de também construir, aprender e dialogar com as demais entidades que constroem também a campanha, que é artigo 19 em numeral.org. E também a gente tem outros trabalhos que também falam de tecnologias biométricas, né? Também falam de reconhecimento facial, a gente tem outras iniciativas, uma delas é a ação civil pública ajuizada contra o metrô de São Paulo, né, que dialoga bastante, né, com a campanha, e a partir do nosso site e das nossas redes sociais as pessoas podem se informar também sobre isso. Queria deixar uma muito obrigada para vocês. Obrigadão, companheira. Valeu, Rafa. Tamo junto. Paulinho, contigo, meu cara. Obrigado também pela sua disponibilidade, pela sua troca de ideias. Muito legal te conhecer também, poder ter esse papo bom nessa última hora aí. Valeu, cara. Seja bem-vindo, apareça mais vezes. Obrigado, Enio. Obrigado, Rafa. Valeu todo mundo que chegou até aqui escutando a gente. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Data Lab, a gente está em tudo quanto é rede social, Data_Lab, com E no final, e a gente está muito feliz também de compor essa campanha, né, Tire o Rosto da Sua Mira, principalmente sendo, né, uma organização que trabalha junto com pessoas negras, periféricas, faveladas, e é muito importante para a gente estar aqui. Obrigado à CDR por ter feito esse espaço aqui do podcast e também por compor a campanha. Um abração, valeu mesmo. É nóis, gente. Tamo junto. Brigadão. Brigadão, Valdemir, que tá na Libras aí, fazendo a interpretação do nosso episódio. Rafael na técnica do Coletivo Digital. E é isso. Batalhas Digitais volta o mês que vem. Satisfação imensa, pessoal. Até a próxima. Valeu.